Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre números pares, números ímpares, números primos, múltiplos, divisores e fatoração. Múltiplos são o resultado da multiplicação de um número qualquer por um número natural. Por exemplo, os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e assim por diante. Ou seja, um múltiplo é o resultado da multiplicação de 2 por qualquer número natural. Esses serão os múltiplos de 2. Os múltiplos de 3 serão 3 multiplicados por qualquer número natural, e assim por diante. Então, os números da tabuada são bons exemplos de múltiplos de determinados números. Já os divisores são números que, divididos por outro número, resultam numa divisão exata, ou seja, com resto zero. Por exemplo, os divisores de 12. Os divisores de 12 são todos os números que, quando nós executarmos a divisão de 12 por eles, nós encontraremos um número exato. Por exemplo, os divisores de 12 serão 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Porque, ao dividir 12 por 1, nós encontramos uma resposta exata, que é 12. Ao dividir 12 por 2, nós encontramos 6, que é uma divisão exata. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3. 12 por 6 dá 2 e 12 por 12 dá 1, ou seja, todas são divisões exatas. Já se nós tentarmos, por exemplo, dividir 12 por 5, o resultado não é uma divisão exata. Logo, 5 não é um divisor de 12. Se 12 é divisível por um número, nós também podemos dizer que esse número é um divisor de 12. É importante também saber a diferença entre os números pares e os números ímpares. Os números pares são aqueles que são divisíveis por 2, e todos eles terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, para saber se um número é par ou ímpar, eu só preciso olhar para o último algarismo. Por exemplo, o número 450. Não importa o 4 e o 5, o que importa é que o número termina em 0. O último algarismo é 0. Da mesma forma, nós temos aqui com esses outros exemplos. 152. Esses dois algarismos são ímpares, no entanto, ele termina com 2. Isso é o que importa. Como ele termina em 2, ele é um número par. Da mesma forma, esse 394 termina com 4. 34.566 termina com 6. 12.098 termina com 8. Então, não importam os outros algarismos. O que determina se o número é par ou ímpar é o último algarismo. Terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, ele será par. Já os números ímpares são aqueles que não são divisíveis por 2. Ou seja, se nós tentarmos dividir por 2, a divisão não será exata, vai sobrar um resto. Esses números são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, por exemplo, 371 termina em 1, então é ímpar. 843 termina em 3. 465 termina em 5. 56.787 termina em 7. 32.269 termina em 9. Então, o que importa é o último algarismo. Se ele for 1, 3, 5, 7 ou 9, o número é ímpar. Não importa quantos algarismos esse número tenha. O que importa é que o último ele vai determinar se ele é par ou ímpar. Outra definição importante é a de números primos. Números primos são números que só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Ou seja, se nós tentarmos fazer uma divisão de qualquer número por esse número, o resultado não será exato. A única forma de dar uma divisão exata é se nós dividirmos por eles mesmos ou pelo 1. Então, por exemplo, o 2. O 2 é um número que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Por qualquer outro número, a divisão não dá exata. O 2 é o único número primo que é par. Todos os demais números primos são ímpares. No entanto, nem todos os números ímpares são primos. Por exemplo, o número 9. 9 é um número ímpar, mas ele não é primo. Por quê? Porque além de dividir por ele mesmo e por 1, ele também é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3, que é uma divisão exata. Então, 9 não é primo. Já os números primos, então, nós temos alguns exemplos. O número 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e assim por diante. A lista dos números primos ela é infinita. No entanto, é importante que nós
entendamos o conceito e também possamos lembrar os primeiros números primos, porque isso vai ser muito importante para os próximos conceitos que nós vamos aprender. Fatoração, também chamada de teorema fundamental da aritmética, afirma que todo número inteiro e positivo maior do que 1 pode ser escrito como produto, ou seja, como a multiplicação de fatores primos. Ele é a decomposição em fatores primos de um determinado número. Para que nós possamos fatorar um número, nós fazemos divisões em sequência, sempre pelo menor número primo possível. Então, para fazer a fatoração, nós precisamos dos números primos, e por isso é importante que você saiba mais ou menos a ordem ali dos primeiros números primos. Então, vou fatorar o número 26. O número 26, ele é um número par, porque ele termina com 6. Se ele é par, eu posso dividir por 2. E 2, por acaso, é o primeiro número primo. Então, eu sempre vou tentar começar a dividir por 2. Se for par, eu consigo. Então, 26 dividido por 2. O resultado é 13. Então, o resultado da divisão de 26 por 2 é 13. O resultado da divisão eu coloco aqui embaixo do primeiro número. Depois, por qual número eu posso dividir o 13? Eu tentaria a sequência dos números primos. Depois do 2, vem o 3, que não dá para dividir por 13. Depois viria o 5, depois o 7, depois o 11. E nenhum deles é um divisor de 13. Logo, o único divisor de 13 aqui é o próprio 13. Afinal, ele é um número primo. Então, ele só pode dividir por ele mesmo e 1 para que dê uma divisão exata. Então, 13 dividido por 13, o resultado é 1. Encerramos a nossa fatoração. Se nós fizermos aqui a multiplicação de 2 por 13, nós teremos como resultado exatamente 26. Então, a minha fatoração está correta. Ou seja, 2 vezes 13 é um produto de números primos que é igual ao número 26. 28 termina em 8, então também é um número par. Então, vou tentar começar a dividir pelo menor número primo possível, que é 2. Como ele é par, isso é possível. Divido 28 por 2, o resultado é 14. Coloco o resultado embaixo do 28. 14 também é par, então eu posso continuar dividindo por 2. Divido por 2 mais uma vez. O resultado será 7. Copio esse resultado embaixo do número que ele estava antes. Então, 14 dividido por 2, o resultado é 7. E agora, 7 é um número primo, ou seja, só posso dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, o resultado será 1. O produto de números primos que eu tenho será 2 vezes 2, que é 4, e 4 vezes 7, que é 28. Ou seja, mais uma vez, está correta a minha fatoração. Ou seja, é um produto onde eu só tenho números primos. Vou fazer a fatoração de 45. Observe que agora 45 não é par. Então, eu não posso começar dividindo por 2. Então, eu vou, na sequência, tentar o próximo número primo. O próximo número primo depois do 2 é o 3. E o 45, ele é divisível por 3. Como que eu tenho certeza disso? Eu faço a soma dos algarismos. Somando 4 mais 5, isso dá 9. E a soma de 4 mais 5 é 9, e 9 é um número divisível por 3. Portanto, todo o número 45 também é divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Ou seja, que a soma dos algarismos também seja divisível por ele. Dividindo 45 por 3, o resultado que nós obtemos é 15. Então, coloco o resultado embaixo do 45. Como 15 também é divisível por 3, eu posso continuar dividindo por 3. Divido por 3 mais uma vez. 15 dividido por 3, o resultado será 5. Coloco 5 embaixo do 15. E agora, 5 é um número primo, e ele só pode dividir por ele mesmo. Então, o resultado da minha fatoração será esse. 3 vezes 3, que é 9, 9 vezes 5, 45. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 5 é a fatoração do número 45. Ou seja, é uma forma de escrever o número 45
utilizando apenas a multiplicação de números primos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!